Nos 399 municípios do Paraná, existem milhares de pessoas como o Antônio, que um dia acordou com a ideia de abrir um pequeno comércio de flores, uma paixão de sua esposa Silvia. Não demorou para que Antônio e Silvia decidissem somar forças e trabalhar juntos. No Sebrae, encontraram todas as soluções que precisavam para abrir seu pequeno negócio. Sentiram-se seguros nas mãos de gente que conhece a fundo a trajetória que cada empreendedor deve percorrer para ter sucesso. Receberam informações valiosas sobre como analisar o mercado e planejar um novo negócio. Antônio e Silvia buscaram conhecimento técnico e ferramentas de gestão. Capacitaram-se, cresceram, ganharam preparo e segurança para abrir sua pequena empresa, que não para de prosperar. O Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, existe para transformar a vida dos empreendedores e a sociedade. Empreendedores são agentes de transformação e podem contar com o Sebrae para realizar e crescer. O Sebrae Paraná tem 7 linhas estratégicas para promover um ambiente favorável para o crescimento dos pequenos negócios, despertar a vontade de empreender em jovens estudantes, do ensino fundamental ao superior, preparar lideranças para superar desafios, pensar e lidar com novos cenários, auxiliar micro e pequenas empresas a figurarem no mapa mundial dos pequenos negócios, incentivar modelos de negócios inovadores, apoiar empresas a conquistar excelência na gestão e mostrar o caminho para crescer, estar sempre ao lado de quem deseja iniciar ou melhorar sua empresa. Se você é empresário ou sonha em se tornar um, conte com o Sebrae a qualquer hora nos canais digitais. Ou, se preferir, vá a um dos escritórios, pontos de atendimento ou salas de empreendedor. É para isso que o Sebrae existe, para fazer a diferença na vida do Antônio, da Silvia, do Otávio, da Ana, da Carolina e da sua. Sebrae, fazendo a diferença para quem quer empreender. Boa tarde, pessoal. Voltamos para a programação da Gênios Conecta com um painel magnífico, pelo menos para mim, né, que trabalho em prefeitura e tenho muitos colegas que querem muito saber do assunto, né, de cidades inteligentes, e ainda com um painel não, né, mas uma conversa que vem descomplicar o assunto, né? Então a gente está muito aí na expectativa. Então vou apresentar, né, nossos convidados no painel Descomplicando Cidades Inteligentes, que vai ser com o Roberto Marcelino, que é sócio-diretor da iCities. O currículo dele é engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal do Paraná, especialista em marketing pela FAE School Business, e também, né, manager do Smart City Expo Curitiba, embaixador do Brasil, né, da FIRA Barcelona, organizadora do Smart City Expo World Congress, à frente do iCities, empresa especializada em inovação, consultoria, projetos e soluções urbanas. Ele é relator, também integrante da construção da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes do Ministério de Desenvolvimento Regional do MDR. Grande prazer, Roberto, em tê-lo, né, aqui nessa nosso encontro, falar sobre cidades inteligentes. E vou apresentar também a Juliana, que eu acredito que as mulheres têm que começar, né? Então, eu já vou apresentá-la para a gente poder ouvi-la sobre o assunto. A Juliana Palácios, que é coordenadora de projetos da iCities. Também ela é arquiteta, urbanista pela Universidade Estadual de Maringá, pós-graduada em projetos de edificações de obras públicas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e perita do Poder Judiciário, coordenadora do iCities Projetos.
presidente também do Instituto da Exponencialidade e responsável pela curadoria técnica do Smart City Expo Curitiba. Uau, hein? Esses currículos, né? Até me intimidaram. Vamos lá, tô querendo saber sobre as cidades inteligentes. Olá, olá. Então, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, participando do GeniusCon. Não precisam se intimidar, não tem motivo para isso. Acho que a gente está aqui hoje para traduzir um pouquinho, né, desse pensamento, desmistificar. Acho que justamente esse é o ponto do nosso bate-papo de hoje. Então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui, eu e Beto. Então, dobradinha do iCities para bater esse papo com vocês e desmistificar um pouquinho o que são as cidades inteligentes. Bem, eu quero agradecer o convite, fazer parte, né, de um evento dessa região do meu pai, do meu saudoso pai, Wilson Marcelino. Tive por muito tempo nessa região aí, assim como aluno da Federal, da agronomia, eu tive ciclos agronômicos em Bandeirantes, visitei várias cidades da região. Meu pai de Siqueira Campos também, né, sempre teve familiares. Meu pai é o mais velho de 11 irmãos, então gente espalhada por toda a região do Norte Pioneiro. É uma satisfação poder, como eu falei anteriormente, já quando a gente aceitou o convite, poder chegar, né, nessa região aí, saber que o nosso trabalho aqui chegou até vocês de alguma forma. E agora desmistificar vai ser o mais legal de tudo, porque vocês vão perceber como pode ser mais simples a implementação a partir do momento que você tem uma vontade, né, seja da gestão pública, o interesse da academia, no caso de vocês são em grande maioria aqui, e dos empresários que vão ver uma oportunidade, quem sabe aí, para poder traduzir isso em desenvolvimento econômico, já que estamos voltando, né, retomando a economia aos pouquinhos aí, né, nesse momento difícil que tivemos da pandemia, mas deu para a gente estudar muito também. Durante a pandemia criamos muita coisa para poder cobrir um gap, que foi o evento do ano passado que nós não pudemos fazer, o Smart City Expo Curitiba, né, o maior evento do Brasil de cidades inteligentes. Já temos programado para março de 2022 esse evento, então vamos começar esse bate-papo aqui. A gente tem uma apresentação que vai facilitar um pouquinho para vocês entenderem a sequência, uma lógica que a gente tentou colocar para vocês. E bom, eu também vim, né, do interior, mas vim do Noroeste, vim de Maringá, e parte da minha família também veio de Jacarezinho, e eu só vou contar para vocês que eu não conheço fisicamente Jacarezinho, mas todas as histórias da minha família vêm daí, né, dessa região, e eu conheço Jacarezinho por a cidade onde tudo acontece, porque todas aquelas histórias de família passaram por Jacarezinho de 30, 40 anos atrás. Então, muito bacana poder estar participando desse evento também, conhecendo também, né, o pessoal do Sebrae. É uma alegria muito grande, então, obrigada a todos pelo convite. E vamos lá. Então, como o Beto falou, vou compartilhar uma apresentação com vocês para facilitar um pouquinho da gente ilustrar, porque às vezes falar de cidades inteligentes parece complexo, parece tecnológico, parece assim aquela coisa meio Tesla, meio vida em Marte. Então, nosso objetivo é realmente fazer essa troca com vocês de que cidades inteligentes nada mais é do que o que a gente vive no dia a dia. Então, vou colocar aqui, iniciar a apresentação. E vamos lá. Então, nosso objetivo de hoje é descomplicar esse tema de cidades inteligentes. E para isso, acho que eu começo, né, contando um pouquinho para vocês o porquê de cidades inteligentes, né, de onde veio esse nome da moda, né? Então, não é só um nome da moda, né? Cada vez mais vocês vão começar a ouvir sobre Smart Cities, cidades inteligentes, porque elas tornam uma necessidade. Elas tornam uma necessidade a partir de onde o mundo que a gente vive hoje, né, o ritmo de vida, né, e o comportamento que a gente tem começa a gerar impactos onde a gente não tem mais tempo, né, para reverter essa situação de uma forma linear. Então, a gente precisa de uma mudança de comportamentos, do auxílio da tecnologia, de novas posturas e novas soluções, para que a gente consiga continuar habitando nossas cidades e vivendo de uma forma até então... de uma forma sustentável, né? Que em muitos casos não é o que a gente vive até hoje. Então, hoje nós vivemos uma sociedade, né, que, de acordo com o urbanismo, a gente fala que sofre com 4 demônios da cidade, né? Mundialmente, de norte a sul, leste a oeste, países mais e menos desenvolvidos.
sofrem com a violência, com o congestionamento, com o alto custo das moradias e com as doenças contagiosas. Então, por mais que a gente esteja passando por uma pandemia e que o Brasil, graças a Deus, não tenha um histórico tão grave em relação a essas doenças, a gente sabe que, principalmente na Europa, isso vem de décadas atrás, né? Então, esses 4 fatores, esses 4 demônios, né, como são chamados demônios urbanos, são o que a gente herdou do passado. E, fora isso, a gente tem um universo de transformações pela frente. Então, cada vez mais, um ritmo de vida acelerado, onde a gente precisa se reinventar, regenerar, recomeçar. A gente ouve muito falar de resiliência, né? Então, acho que é uma das coisas que a gente mais está tendo que ter agora em relação à pandemia, né? Nos mantermos firmes, aprendermos, nos reinventarmos e nos mantermos resilientes. E nas cidades não são diferentes. Então, em meio a todo esse contexto, né, a gente tem mudanças climáticas, a gente tem questões de resíduos, de saneamento, de congestionamento, questões de educação, cultura. Então, no meio de tudo isso, surge o conceito de cidades inteligentes, para que tenha uma mudança de postura e também de gestão de equipamentos urbanos, para que a gente consiga seguir em frente. Então, o conceito de Smart Cities hoje, ele está muito atrelado às questões de qualidade de vida. Então, quando a gente pensa em qualidade de vida, não existe um modelo de cidade ideal pequeno, médio ou grande, né? Qualidade de vida é para todos. Aproveitar que a Ju aqui ela está um pouco resfriada, eu já sabia que ela está um pouquinho resfriada, e dizer assim que ali, essa foto que vocês estão vendo um pouquinho sobre Barcelona, a gente interpreta, né, uma cidade como essa que está na foto, uma cidade super de primeiro mundo, uma cidade que talvez traduza toda a modernidade dela em qualidade de vida. Nem sempre é assim. Então, em nenhum momento aqui a gente falou sobre tecnologia. É interessante a gente frisar que desde o momento que a Ju apresentou aqui as primeiras imagens do evento, desculpa aqui dessa nossa apresentação, a gente não colocou nada em primeira ordem ligado à tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia, desmistificando bem toda essa relação de Smart City, ela é uma ferramenta, ela é um meio para a gente alcançar essa tal da qualidade de vida, que para uns é bem-estar, para outros pode ser talvez uma casa melhor, pode ser um emprego melhor. Então, enfim, cada um tem um sonho, né, de ser vivido dentro da cidade. E eu acredito que a gente vai aqui poder realmente traduzir isso, desmistificar isso e ajudar muitas pessoas a entrarem nesse universo das cidades inteligentes. Roberto, e você acha que a pandemia, na verdade a gente sabe, né, a pandemia veio aflorar, né, e veio acelerar também um processo, né, dos municípios voltarem, né, a nesse pensamento de pensar no longe, né, lá na frente, não só no agora, ou ficar olhando no retrovisor, né? E que a pandemia acelerou esse processo. Como é que vocês encaram essa situação? E o que vocês aí das cities notaram que teve um avanço maior nesse momento, que a gente se deparou com a restrição, né? A restrição em vários setores? Nossa, muito boa a tua pergunta. Na verdade, assim, nós descobrimos nas cidades, nas diversas cidades que a gente se relaciona, as suas fragilidades e também as suas forças, né? Eu vou dar um exemplo, assim, estávamos em lockdown, a cidade para, né, os serviços públicos diminuem, o acesso ao serviço público muda, a gente começa a perceber a força da transformação digital, as cidades que estavam preparadas já digitalizando os seus serviços, tiveram mais competência, vamos dizer assim, em lidar com um problema que teve um aspecto de uma guerra mundial. Então, Curitiba, que tinha sido premiada por um aplicativo chamado Saúde Já, em 2018, foi uma premiação interessante que teve no México. Todos os anos tem um evento irmão nosso que acontece no México, lá se chama Smart City Latam, e mesmo com esse prêmio, as pessoas não tinham muito o costume de baixá-lo ele no celular, no smartphone.
É só começar a pandemia que as pessoas começaram a baixar em massa esse aplicativo. Por quê? Porque o registro das vacinas, da sua vacina, ia estar ali. E vocês não têm noção como isso funcionou bem. Hoje, todos ficam acompanhando para ter a segunda dose, ou aqueles que não tiveram a primeira dose, ou quando estavam em comorbidade, os idosos, né, tiveram ali um apoio que eles normalmente não teriam da forma digital. Então, eu vou, assim, resumir esse aspecto da transformação digital que a gente viveu e percebeu aqui, como funcionou bem. Mas também outros aspectos, né, nós tivemos aqui em Curitiba o lançamento, durante a pandemia, da Muralha Digital, que é para você tentar integrar as câmeras de segurança, tanto privadas quanto públicas, para você conseguir identificar problemas como esse que a gente viu agora em Cascavel, né? Uma menina pedalando, vem um cara, abusa dela, derruba ela e vai embora. Quem disse que as câmeras não conseguiram captar a placa e não chegaram neles e estão presos? E que permaneçam presos por muito tempo, para dar um exemplo de como a segurança, como a cidade pode estar mais ativa a favor do cidadão. Então, são exemplos assim que eu acho que a pandemia despertou, a transformação digital chegou para alguns municípios antes, e acho que agora todos os municípios se relacionam melhor com a necessidade de, pelo menos, começar a digitalizar os seus serviços para que a população consiga ter mais eficiência na resposta, qual a gente sempre sonhou, né? Ter uma cidade mais eficiente é uma cidade que esteja prestando bons serviços para nós que moramos nela. E acho que, pegando um gancho, né? Eu estou aqui com uma crise alérgica de rinite que eu nunca tinha tido na vida. Então, eu trago o gancho não só das mudanças climáticas, mas também das questões ambientais, né? A gente teve, no momento de isolamento, o reflexo no congestionamento, na mobilidade, né? A gente teve pessoas de cidades grandes indo morar em cidades pequenas, no campo, a partir das questões do home office, né, que se traduzem no trabalho remoto. A gente teve também evidenciado as questões de logística, né, o delivery, né? O delivery é uma coisa é muito mais antiga do que os aplicativos. É uma farmácia que entrega por bicicleta. Então, de repente, foram evidenciadas áreas e regiões da cidade onde não tinham esses serviços. Então, o isolamento, acho que escancarou muitas coisas que a gente vinha falando quando a gente falava de cidade inteligente, quando a gente falava de qualidade de vida para o cidadão, quando a gente fala que uma solução ela tem que impactar na vida de cada pessoa que habita a cidade. Às vezes a gente se perde na solução pela solução, né? Na tecnologia, no fascínio, mas tem que ter impacto. Então, acho que a pandemia evidenciou, né, e acelerou muito desse processo. E aí eu faço um gancho, né, como o Beto falou, a gente ainda não tinha falado de tecnologia, mas a tecnologia vem para nos auxiliar a lidar com essas transformações, de forma que a gente potencialize o resultado, né, aumente o resultado e reduza os custos, né? Então, é nesse sentido que a gente começa a fazer o uso da tecnologia e empregá-las nos processos, nas soluções, nos produtos, né? Quando a gente começa a dar escalabilidade e transformar a inovação realmente em inovação social, em inovação para todos. Então, quando nós falamos de cidades inteligentes, a gente tem que falar de todos, porque a cidade não é para um público ou para outro, a cidade é para todos, né? De 8 a 80 anos, são adultos, são crianças, são deficientes, todas as classes, todos os níveis de escolaridade. Então, pensar em cidade é obrigatoriamente pensar em diversidade, e isso torna muitos processos um pouco mais complexos, né? Porque não sei quantos de vocês se lembram de como era a percepção de vocês da cidade em que vocês moravam quando vocês tinham 7, 8 anos, né? Quantos de nós lembra como era aquele ambiente e como é hoje? Hoje é muito comum a gente ouvir e falar para a criança, não vai para a rua, não sai sozinho. Olha o impacto, né, de todo o ambiente das cidades nas nossas vidas. Então, quando a gente fala de cidade inteligente, a gente fala de voltar a trazer qualidade de vida para todos que habitam nela. E aqui a gente traz um conceito, a temática de cidades inteligentes é muito recente em todo o mundo, então ainda tem uma discussão muito grande sobre o que é uma definição. Eu gosto de dizer que cidades inteligentes são cidades feitas por pessoas para pessoas, nada mais do que isso. Então aqui a gente trouxe uma definição da União Europeia, que diz que as Smart Cities são sistemas de pessoas interagindo e usando energia, materiais, serviços e financiamentos
para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Muito bom, então, Juliana. Via de regra, não existe aumento na qualidade de vida se nós não impactamos também no desenvolvimento econômico, né? Então, essas duas coisas andam muito atreladas. Muito legal. E já tem pergunta, sabia? O pessoal já começou a interagir, e é de Cambará. Rafael Maganha, né, está assistindo, e ele pergunta, né, para uma cidade que ainda está num processo de crescimento, é mais fácil para já começar a desenvolver esse ecossistema integrado? E qual o maior desafio para isso, né? Não sei se você quiser também deixar para o final, não tem problema. Pode seguir a apresentação e depois você responde. Você escolhe. Eu vou fazer um gancho, já que acho que a gente está bem num momento interessante, que é muito engraçada essa pergunta, porque em qualquer cidade que a gente vá, os locais vão dizer que ali é mais difícil, que qualquer outra é mais fácil. Então, se a gente vai numa cidade grande, os envolvidos dizem, não, na cidade pequena é mais fácil, é mais simples, os problemas são menores. Se a gente vai na cidade pequena, eles dizem, não, na cidade grande é mais fácil, eles têm mais infraestrutura, mais pessoas, mais apoio. E o que a gente diz é possível para todas, né? Não é uma cidade ainda em desenvolvimento, crescimento, ou uma cidade já estabelecida, ou uma cidade do zero, ou uma cidade com 5 mil habitantes, com 50, com 500, que faz a diferença. Quando ele pergunta assim, acho que o start, vou deixar o Beto responder também, mas para mim, o start são as pessoas. E aí que está dos principais desafios, porque muitas vezes isso tange mudança de cultura, né? Quando a gente chega com a cultura da inovação, do empreendedorismo, isso não é do dia para a noite. Então, acho que é isso que torna o processo um pouco mais complexo, porque quando a gente fala do tempo das cidades, é muito diferente do nosso tempo como indivíduos, né? Para o urbanismo, 10, 20 anos não são nada. E para a nossa vida, 10, 20 anos mudam tudo. Então, conseguir fazer essa balança, né? E trabalhar com esses dois tempos também é um desafio bem grande. Eu vou complementar aqui, muito boa a resposta da Ju, mas assim, me veio na cabeça duas coisas que a gente já viveu, né? Um exemplo, a cidade de Monteiro Lobato, né, do sítio do Pica-Pau Amarelo, lá em São Paulo. A prefeita teve com a gente já em eventos aqui no Paraná, teve eventos já em Barcelona. É uma cidade de 5 mil habitantes, que ela conseguiu, em pouco tempo, digitalizar os serviços públicos, ela conseguiu levar assim, uma qualidade de vida através de bons serviços para que os cidadãos pudessem continuar morando ali, porque tem muito a ver também você reter, desenvolver capacidades e talentos dentro do teu município, né? Porque as cidades pequenas, em geral, se elas não apresentam bons serviços, se a cidade não tem uma boa estrutura, geralmente ela vai perdendo as pessoas para outras cidades, para outros centros. Então, isso é um exemplo que ficou para a gente já viu vários outros cases aqui no Brasil, cidades realmente pequenas, que aí é o segundo ponto, tá? Quando a gente fala, ele falou de ecossistema, quando a gente fala de ecossistema ligado ao bioma, né, qual a gente tem a natureza, dando esse exemplo do equilíbrio de uma floresta, ou de uma área como o Cerrado, né, que tem as suas características, aqui a nossa Mata Atlântica, que tem outras características, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente tem o ecossistema, é quando um gestor público se empodera com poder mesmo, e ele traduz todo esse poder para ele, para facilitar a vida dele e dos seus entes. A gente vê muito isso no Brasil, e a gente luta muito contra isso. A gente quer cada vez mais capacitar ou abrir os horizontes desses gestores para que eles se abram para o ecossistema, para que também, a exemplo de um ecossistema de inovação como o Vale do Silício, seja feito de forma cooperada, de forma criativa, de forma co-criada. Então, cidades pequenas tem essa versatilidade, são cidades que podem encontrar várias pessoas, vários talentos, e de uma união de esforços, como os conselhos, né, de desenvolvimento, os CODENs da vida, aí, ou a gente tem aí a CEBI, que tem uma publicação chamada A Minha Cidade, ou A Cidade do Futuro, é bem legal, porque você percebe que é uma união dos entes. Então, vamos lá, aqui está nessa apresentação, nessa lâmina aqui, governo, o setor produtivo de negócio, a área privada, a universidade,
cidade, quem está no centro em laranja ali? São as pessoas, mas elas têm voz em todos os setores, até por quê? Porque são pessoas que estão em todos os setores, né? Então é interessante a gente responder dessa forma, para que a gente deixe aqui a certeza de que qualquer cidade tem a capacidade de se transformar numa cidade mais eficiente. E aí acho que está um dos pontos chaves também, né? Quando a gente fala de ecossistema de inovação, a gente traz aqui essa imagem do Triple Helix, né? Esses 3 atores que o Beto falou. E a importância desses 3 atores também é para manter essa sustentabilidade, para que nenhum se apodere ou use isso, né, em favor próprio, acabe distorcendo o propósito, né, tornando, às vezes, aquele movimento partidário. Então, a importância, né, de ter vários atores envolvidos, o que para cidades pequenas, muitas vezes, significa mais de uma cidade unida. Então, o polo, que acho que isso que é muito bacana de ver o movimento desse evento que a gente está. Então, um polo que aproxima cidades com algumas características semelhantes em prol de um mesmo movimento. Então, isso é muito saudável, porque, via de regra, essas cidades, cada uma tem a sua particularidade, mas elas também têm desafios iguais, e é trabalhando em cima deles que elas também se fortalecem, porque sozinhas elas podem levar mais tempo para chegar lá. Então, a gente começa a ver, através de movimentos de ecossistemas, no poder público a gente fala muito de consórcios intermunicipais, esses movimentos também que unem mais de uma municipalidade em prol dos mesmos objetivos. E aqui eu deixo uma provocação, né, que cidades inteligentes para quem, né? E é o que a gente estava falando, que cidades inteligentes são para todos, para todas as cidades, pequenas, médias, grandes, para as cidades rurais, para megalópolis. Então, assim, não tem um pré-requisito, não existe um checklist, assim, cumpra esses 10, esses 100 itens e você passa a ser uma cidade inteligente. Não é assim que funciona. Cada cidade possui a sua identidade, possui as vocações, e uma cidade inteligente é a cidade que sabe olhar para isso e desenvolver o seu potencial da melhor forma. Isso também torna o desafio um pouquinho mais divertido, porque não existe um carimbo, não existe assim um projeto que funcione nos 5.570 municípios do Brasil. Em cada realidade, em cada cultura, eles, via de regra, respondem de uma forma um pouquinho diferente. Existe sim a gente olhar para cases de sucesso, para boas práticas e aprender com isso, mas não é algo que a gente consegue fazer um carimbinho e sair tornando todas as cidades inteligentes assim a partir de um framework. E aqui assim, a gente deixa a provocação, né, de por onde começar, então por onde iniciar essa transformação, e um pouquinho do que aconteceu num case que a gente vai contar para vocês, e do que a gente vê acontecendo também no Brasil, que é a gente começar olhando para a nossa infraestrutura urbana, para o existente, para as nossas ruas, para os nossos postes, para as nossas avenidas, para o nosso comércio, nossas residências, trabalhar, olhar para isso, trazer qualidade para essa infraestrutura urbana básica. Então, tem saneamento, tem energia, como que está, né, esse ambiente de gestão urbana. Depois, trazermos acho que é o momento que a gente mais vive agora, né, também evidenciado pela pandemia, a infraestrutura tecnológica. Então, hoje a gente fala muito de conectividade. Como que a gente vai ficar isolado e poder ter acesso a um trabalho remoto ou a educação básica na rede pública se a gente não tem a conectividade, a internet, uma infraestrutura que permita, né? Então, a gente nunca mais vai ouvir falar em um mundo sem conectividade, sem acesso a dados, sem a internet. Isso não volta, né? É igual a gente querer falar de voltar para um período antes da Revolução Industrial. Isso não existe mais. Isso é algo que já vinha acontecendo, a gente já tem diversos movimentos no ambiente regulatório e a conectividade agora está escancarada. As regiões que não têm, as regiões que têm, e pelo uso de todo mundo, a internet fica caindo, a gente fica sem sinal. Então, mais do que nunca, a gente está vivenciando essa necessidade para que a gente possa subir para a camada de serviços. Então, né, quando o Beto falou do aplicativo do Saúde Já, quando a gente pensa em um aplicativo de delivery, em fazer aula no EAD, na telemedicina, isso todos são serviços oferecidos à população, para a gente conseguir, através disso, trabalhar com os dados fornecidos, mas com que objetivo? Com o objetivo de entender o que as pessoas precisam, como a cidade está se comportando e onde a gente precisa dar mais atenção, né? Então, os dados vêm para isso.
para posteriormente a gente poder trazer a ferramenta de IA para nos auxiliar. Bem, Barcelona, bem na hora aqui que a Ju está de novo aqui, tendo umas tossezinhas aqui, né? A gente sabe que isso acontece, mas eu estou gostando muito da forma como a Ju está levando toda essa explicação, essa apresentação, e culmina por que Barcelona, né? Eu, quando fui convidado, depois da gente ter feito a primeira edição em 2018 aqui em Curitiba, a falar dessa Barcelona, e eu fiz uma apresentação em casa rapidinho, assim, bem assim, mais com a forma como eu vejo mesmo, né? Eu coloquei o nome, por que Barcelona? Então, Barcelona, essa área que vocês conseguem ver que faz uma diagonal, assim, praticamente um triângulo para o mar, para o Mediterrâneo, é uma antiga área industrial, né, na era têxtil, né, de Barcelona. Essa área têxtil teve aí também um arquiteto super famoso nesse período, que é o Cerdá, e o Defonso Cerdá, que a gente faz um comparativo, era o Jaime Lerner da época, a gente tem o nosso arquiteto aqui, urbanista, super reconhecido, saudoso Jaime Lerner. Então ele teve a mesma ideia de começar a mudar um pouco essa cara meio toda de retalhos assim, né, urbanos, para começar a dar um padrão para Barcelona. Então, essa área, durante muito tempo, foi uma riqueza do Mediterrâneo, né? A exportação da área têxtil da família Güell, onde eles têm hoje, eles foram os grandes investidores, inclusive, de um super nome que construiu o Parque Güell, que construiu a Casa Batlló, que construiu a Sagrada Família, né? Gaudí. Então, esse conjunto, essa miscelânea de coisas que aconteceram em Barcelona tem a ver com um pouco do que a gente vive em Curitiba, que é quando a gente, na década de 70, também tira a área industrial daqui, do centro da cidade, da área do Rebouças, e cria um bairro específico chamado Cidade Industrial. Então, Barcelona também teve um momento de pujança industrial e depois se caracteriza em perder essa área industrial. Claro, o mercado asiático cresceu muito nessa área, e depois essa área se transformou, deixa eu voltar aqui, para esse triângulo que vocês veem para o Mediterrâneo, chamado 22 Arroba. Era uma área que, com incentivo fiscal, incentivos imobiliários, que o governo promoveu na década retrasada, né, na verdade, nos idos de 2000, para que fosse feita a atração de empresas, e essas empresas tinham uma característica de investir, mas também ampliar moradias, usar de forma mista os seus prédios. Então, foi algo bem interessante, a atração da moradia para estudantes, moradias sociais, tudo foi colocado nesse triângulo de frente para o Mediterrâneo, e isso se desenvolveu muito bem. Eles começaram a urbanizar mais. A área antiga de Barcelona é muito concretada, né? E essa área ela já começa a se ver, ali tem uns pipocozinhos verde ali. Eles começaram a dar verde para essa área, e hoje ela vem se destacando muito. E acho que assim como Barcelona, assim como o Beto também gosta muito desse paralelo com Curitiba, diversas cidades do Brasil também passam por isso, né? De um bairro que perde a sua produtividade e cai na ociosidade. Aqui, ó, é um exemplo que vocês estão vendo aqui em amarelo, são 9 quarteirões, se vocês contarem em azul ali, esse modelo que vocês veem aí, tradicional de Barcelona, que é muito concreto, são chamadas manzanas, né? Essas quadras foram pensadas numa época onde você tinha as crianças brincando dentro desses grandes condomínios, né? Essas quadras, chamadas de manzanas, eram todas viradas para dentro. E o que aconteceu? Com a Revolução Industrial, com o avanço dos carros nas cidades, as ruas se tornaram, claro, para os carros, e as manzanas continuavam sendo as áreas de recreação, de encontro das famílias e tudo mais. Porém, um comparativo interessante é que Barcelona, nessa grande área concretada, ela tem apenas 7, 8 metros quadrados de área verde por habitante. Comparado a Curitiba, nós temos nós temos 70 metros quadrados de área verde por habitante, uma das capitais mais verdes do país. O que eles estão fazendo quando eles fecham esses 9 quarteirões? Eles, na verdade, aqui, eles começam a dar uma nova ordem, né? Quem vai passar, quem pode passar, que tipo de veículo vai passar, que horário vai passar. Então, eles começam a fazer uma área mais calma, né? Uma área mais para caminhada ativa, para as bicicletas. Os veículos pesados têm que ser com emissão zero.
Moradores apenas durante um período podem entrar e sair, quer dizer, você que está passando por essa região, você não pode transitar por dentro desses quarteirões. E eu posso dizer para vocês, nós vamos a Barcelona há muitos anos, todos os anos a gente vai para as visitas técnicas com a comitiva. Eu tive já em algumas dessas áreas, começou com uma área, hoje são várias. É muito interessante, porque você vê gente na rua, você vê os quarteirões tendo atividade de música, de dança. Esses tempos a gente viu uma apresentação de um grupo finlandês. A gente ficou mais de uma hora vendo eles no meio da rua se apresentar, né, uma espécie de flash mob. É incrível, é legal se todas as cidades pudessem fazer isso, né, Ju? Então, para vocês verem um pouquinho do que fica a área acalmada, em vez dessas ruas estarem só com veículos, caminhões e de carga e gente indo e vindo e tal, de carro principalmente, está aí, ó. Olha como a coisa é muito mais calma, né? Muito mais serena, mais pacífica, né? E olha as árvores também, como você percebe. Quanto mais árvores, mais sombreamento, mais um microclima agradável. No inverno fica mais aconchegante, no verão fica mais fresco. E o bacana, se eu puder ressaltar, é que se vocês observarem essas ruas, não foram feitos grandes investimentos em infraestrutura. Foi observado que já tinha e dado um uso mais inteligente. Então, é disso que a gente fala. Bem, projetos de requalificação. Você vê o que acontece quando você tem uma área industrial que já foi ativa e quando você perde, né, aquela, vamos dizer, se tinha uma vocação têxtil de produção de tecidos e tintas e tudo mais, você vai deixando essas áreas desabitadas, isso vai gerando muita insegurança, isso vira um passivo para a cidade, né? E geralmente isso é lugar perigoso, é considerado lugares de crimes. Então há um pensamento em requalificar áreas assim no mundo inteiro. Barcelona não foi diferente. Barcelona tem estruturas aí que vocês estão vendo aí, que parecem castelos, que eram grandes fábricas, e eles aproveitaram muito disso para poder começar a fazer a requalificação. E essa requalificação começa a ser mais ou menos dentro dessas imagens. Uma fábrica antiga, né, ainda com as suas características lá do século passado, ou retrasado, e dentro, olha que legal, quando a gente vai visitar esses lugares, a gente vê que dentro é super moderno, super adequado para esse trabalho hoje, qual a gente chama de coworking, né, um trabalho que a gente tem em escritórios compartilhados. Tem muito disso no 22 @, é muito legal. Bem, aqui está um pouquinho dos números, né? São números interessantes, né? Esse projeto de requalificação ativou muito o 22 @. A gente não tem como a gente fazer as visitas técnicas em Barcelona, desculpem, não levar as pessoas para visitar. Então, os números são muito expressivos e um que me chama muita atenção são mais de 7 mil novas empresas. Tentem imaginar que as Olimpíadas em 92 em Barcelona, essa área era totalmente degradada. Esse trabalho começou em seguida às Olimpíadas de Barcelona. No ano 2000, esse bairro foi lançado publicamente e foi feito esse chamamento, e hoje já são 7 mil novas empresas, 90 mil novos empregos. Imagina que legal você poder ter uma empresa lá, você você trabalhar lá e você também poder morar lá. Então é muito interessante, essa taxa de ocupação é bem alta, 8,9. E tá aí, agora o resto daquela foto, a alegria das pessoas, que gostoso você poder sair do trabalho de bike, você poder encontrar teus amigos numa área mais verde, né, mais segura. Você vê que os carros estão apertadinhos ali, quem está mandando na rua são as pessoas, são elas que deveriam ser realmente as pessoas protagonistas das CADs, né, que a gente chama na Espanha. E aqui a gente traz também um pouquinho de como eles setorizaram, né, nesses 4 pontos, o desenvolvimento, né, a atração de empresas, mas eu também destaco que não foi só a questão de olhar para empresas, como o Beto falou, geração de novos empregos e tudo mais. Também tinham características sociais muito importantes, de moradia social, de ensino, de capacitação, né? Lá tem um prédio muito bacana que chama Mediatic, onde tem todos os cursos, formações e apoio para uma pessoa que quer empreender. Então, lá dentro ela entra, se capacita, formaliza, aprende os processos de administração, de inovação, de empreendedorismo. Então, tem todo esse apoio social também, para que tudo isso se torne sustentável. E aqui, mais ou menos, só para vocês terem uma noção, assim,
quantos nomezinhos de empresas, de grandes empresas de tecnologia, e o poder de um ecossistema, né? Isso não é do dia para a noite, né? Como o Beto falou, startou lá em 92 com as Olimpíadas, foram 10 anos de planejamento, né, para esse lançamento em 2002, para mais uma década, né, de transformação. Então, a gente está falando de uma área extremamente grande, né, que hoje é um benchmark mundial, e não é do dia para a noite, mas tudo isso passa pelo poder, né, de um ecossistema. E assim, aqui não tem algumas logos que a gente ainda não atualizou, mas naquele prédio que parece aquele pepino de Londres, que é a Torre Agba, a antiga torre de água para as grandes indústrias têxteis, que ficou lá só a sua carcaça, eles revitalizaram internamente e tem lá Facebook, a gente tem empresas de mídias sociais. Vocês não têm noção como tem novas empresas da área de tecnologia, Spotify, Google, então estão todas lá. Não tem empresa que não está querendo ocupar mais ainda essa área, né? Então, daqui a pouco o metro quadrado ali já vai estar valendo muito mais do que vale hoje. E aqui um pouquinho da história do iCities, né? Nós trabalhamos por todo esse movimento, né? Por todo esse processo de trazer qualidade de vida para as pessoas, das suas formas mais diferentes. Então, já são um pouquinho mais de 10 anos, né, de jornada. Então, o iCities é pioneiro no assunto de cidades inteligentes no Brasil. E hoje a gente trabalha com 4 pilares, que é o que a gente acredita, né, que tem um pouquinho a ver com essa jornada de transformação. Então, a gente trabalha muito forte com os eventos, né, como vocês estão promovendo, né, e participando do GeniusCon. Então, os eventos têm um papel fundamental na disseminação de conhecimento, na união dos atores, né, para fazer com que esses diferentes atores se encontrem, interajam, se conheçam, porque muitas vezes, cada um no seu canto, a gente não rompe a bolha. Então, os eventos têm um papel muito importante nesse cenário. Depois, o pilar da educação, porque a educação, a capacitação, a transformação das próximas gerações. O iCities tem um projeto social para crianças, porque a gente sabe que não somos nós que vamos transformar as cidades, são as novas gerações. Então, todo esse processo de mudança de cultura também é necessário. E também a especialização, né? Especialização nesses novos desafios. Então, para lidar com os novos desafios, né, a gente fala de um mundo acelerado, de tanta coisa nova, a gente também precisa se reinventar e se especializar. Depois disso, o desenvolvimento de projetos e depois a camada das soluções. E quando a gente chega em um município, via de regra, eles já querem entrar nesse 4º passo. Todo mundo quer a solução perfeita para amanhã. E então, é todo um movimento que vem antes disso para que essa solução faça sentido e realmente aconteça. Então, representando, acho que esse pilar de eventos, a gente tem o Smart City Expo World Congress, né, que acontece em Barcelona, e que o iCities tem a felicidade, né, de ter trazido para o Brasil, que o Beto hoje representa, né, o manager da Fira Barcelona para o Brasil, e eu vou deixar ele contar um pouquinho mais. É legal a gente fazer esse contexto, para vocês terem ideia, quando a gente mostrou aquelas empresas, eu falei de empresas mais digitais, né, as Big Techs que estão lá hoje. Tem 2 sentidos isso ter acontecido. Barcelona criou política pública, tá, para atração de novas empresas. Isso estimulou a geração de novos empregos, novas empresas sendo instaladas. Isso incentivou que a Universidade de Barcelona, a La Salle e tantas outras estivessem com campus preparando novos profissionais para trabalharem nessas empresas. Inclusive, o Carlos Olsen, que é nosso sócio na comitiva com a Global Consulting, ele levou um campus de Chicago para lá, e depois esse campus de Chicago, da Universidade de Chicago, foi para Londres. Então, assim, essas universidades estão hoje a milhão, capacitando pessoas. É um terreno muito fértil para você entrar numa universidade e já sair de lá empregado e com salários muito atrativos. Então, isso fez com que essas empresas, em conjunto com a Fira Barcelona, que é uma instituição de mais de 80 anos, criassem um evento, a primeira edição do Smart City Expo World Congress, em 2011. Essas empresas mostraram o que era a tecnologia para essas pessoas, para esse bairro. Então, eles misturaram tudo e que deu esse conceito de Smart City muito mais físico, muito mais tridimensional, para você, de fato, entender que é possível, sim, uma área ser regenerada ou requalificada, você ter empregos ali, novas empresas, e essas empresas quererem mostrar para o mundo como que eles fizeram isso.
Então, o Smart City Expo World Congress tem eventos em vários outros países, né? Curitiba, nós conseguimos trazer esse evento para cá, de forma inédita para o Brasil. Em Buenos Aires nós temos uma edição também no Chile, em Santiago, em Atlanta, nos Estados Unidos. Agora a sede do México saiu de Puebla, foi para uma região maravilhosa chamada Yucatán, na cidade de Mérida. Nós temos 2 novos lugares que são recentes. Esse ano nós vamos ter em Xangai, na China, pela primeira vez. Nós vamos ter também Kyoto, no Japão, e Doha, no Catar, vai para a 2ª edição ano que vem, junto com a Copa do Mundo. Então, quem quer ver a Copa do Mundo, aproveite para ver um super evento de Smart City nos Emirados Árabes. E a gente está trabalhando muito aqui, a cidade de Curitiba, depois que trouxe esse evento para cá, vocês não têm noção como muita coisa mudou. É incrível quando eles falavam para a gente que o evento muda a cidade. Então, Barcelona se transformou na capital mundial mobile. Eles têm em fevereiro, eles não comportam no evento do Smart City tantas empresas, eles fizeram um evento chamado World Mobile. Esse World Mobile, ele atrai, para vocês terem ideia, 150 mil pessoas por dia. Eu tive já num desses eventos em fevereiro, nosso evento lá acontece em novembro. Esse evento tem Mark Zuckerberg, tem Bill Gates, tem Wozniak da Apple, tem todos esses grandes gurus se encontram lá, porque tudo que é lançamento, tudo que é tendência, tudo que está ligado ao mercado, né, que passa pelo smartphone, pela conectividade, que a Ju falou, acontece em Barcelona. E Barcelona é considerada a capital mundial do mobile, porque realmente ela é toda integrada com vários sistemas. Aqui no Pilar de Educação, trouxe, então, um dos nossos programas de imersão, mas eu queria destacar que até trouxe os módulos para vocês terem uma ideia do que são as temáticas que Smart City fala, né? Então, aqui a gente tem algumas, né? Smart City é um tema extremamente amplo, né? Porque a gente fala que tudo acontece nas cidades, até o campo acontece dentro das cidades. Então, a gente fala da cidade como plataforma tecnológica, de ecossistemas de inovação e living labs, de cidades participativas, resilientes, inclusivas, de mobilidade, de sistemas energéticos, né, de sustentabilidade, de planejamento urbano, de infraestrutura verde, de governança, gestão, economia, de sociedade 5.0, né, do cidadão, das pessoas, de comportamento, e também de modelos de contratação. Então, como que a gente desenvolve, como que a gente fomenta projetos. Então, eu quis trazer todos esses módulos também para vocês conseguirem tangibilizar um pouquinho do que a gente fala, né? Se a gente pegar hoje, né, tem diversas metodologias que falam de cidades inteligentes, tem metodologias que desmembram em mais de 100 temas, então é algo extremamente amplo, mas a gente gosta de trabalhar inicialmente com esses 10, que já dá para passar um ano estudando e se especializando. Então, o iCities hoje também promove o Smart City Expert, que é esse curso de capacitação. Isso veio de uma demanda que a gente sentia do mercado, principalmente da gestão pública, de entender, né, de como trazer projetos para o município. O primeiro ponto é entender o que eles são, é se capacitar, né? Então, com a pandemia, esse foi também um dos novos insights, uma das novas áreas que se fortaleceu muito do iCities, né, dentro do pilar de capacitação. Aqui também destaco a questão da comitiva internacional, porque muito do que a gente fala nos eventos, fala nos cursos, quando a gente pisa, né, no @22, quando a gente experiencia tudo isso, é um caminho sem volta, é uma transformação, né? Então, ele tem um papel muito importante em tangibilizar tudo isso que a gente fala, e é interessante porque ele serve para todos os atores, para poder público, privado, para academia, para a sociedade, para empreendedores. Então, realmente, a imersão no espaço físico é muito bacana. Na área de projetos, a gente desempenha diversos tipos de projetos. Aqui eu trouxe o destaque do diagnóstico da Cidade da Saúde e do Saber, que é um novo bairro que está sendo construído pela Santa Casa de Misericórdia de Passos. Então, lá, a gente fez um trabalho de olhar para esse projeto, né, urbanístico e trazer as layers de Smart City, olhar como estava, né, o trabalho que eles estavam fazendo e que soluções, né, a gente poderia propor para trazer mais eficiência e mais qualidade de vida para as pessoas. E como soluções, deixo um exemplo aqui da POC desenvolvida com a Arteris. Então, o Smart City também acontece através do privado-privado. Muita gente pergunta,
poxa, mas Smart City é só trabalhar com o poder público? Não, o poder privado e a universidade também são pilares essenciais, né? Então, esse é um exemplo também de transformação de um serviço, né, de monitoramento, né, das vias, né, desenvolvido com a Arteris, para conseguir fazer a leitura, né, digital das placas, ver em que local, né, em que faixa da estrada a sinalização está defasada, precisa de manutenção de uma forma mais eficiente do que uma pessoa dirigindo seu carrinho, né, e passando o dia inteiro viajando e anotando na plaquinha manualmente. E isso gera segurança na rodovia, né? O mais importante é que você tenha acidentes que podem ser coibidos, né, em função de você ter uma sinalização melhor. E para fechar, né, a gente fala que tornar cidades mais inteligentes também é tornar cidades mais gente, né? É o cidadão no centro. E aí eu vou deixar para o Beto, então, trazer um pouquinho de como está a nossa realidade no Paraná, o que vem chamando a atenção e o que está acontecendo, que a gente tem diversas cidades com iniciativas muito bacanas, e acho que muitas vezes o que falta é a gente comunicar isso para mais pessoas, porque tem muita coisa boa acontecendo. Bem, nós completamos dia 22 de junho 10 anos, né? Então, eu posso dizer que o maior papel que nós cumprimos nesses últimos 10 anos para a sociedade foi sermos indutores dessa grande transformação e dessa possibilidade de se morar melhor, de se viver, experienciar uma cidade de uma forma como a gente não vivia antes. Então, Curitiba foi o modelo, né, que a gente tentou se espelhar. Curitiba tem uma história do urbanismo muito forte, mas no Paraná nós temos outras cidades que também têm suas características e são características de vocação muito interessante. Há pouco tempo nós fizemos parte do lançamento da Vila A Inteligente, que é um projeto chamado Sandbox, qual você livra a cidade da burocracia para você definir novas formas e colocar soluções a teste sem ter que você pedir para a prefeitura, ou então você ter que demora tanto tempo para você conseguir, de repente, colocar algo que seja novo em prática numa rua. Então, você tem lá um bairro, né, que é a Vila A Inteligente, qual tem muitas soluções sendo testadas e validadas sem a burocracia, uma livre regulamentação, sem a burocracia de você ter que fazer isso com a tutela da prefeitura. Então, a prefeitura, em parceria com a Itaipu, estão criando um grande case. Nós tivemos lá, interessantíssimo, as câmeras, os pontos de ônibus inteligentes, a forma como eles estão reconstruindo aquele lugar. Lá tem um gramadão onde as pessoas se reúnem no domingo, tem um mercado público municipal que vai ter uns decks para as pessoas aproveitarem um pouco mais, as famílias, né, interagir com a cidade, enfim, é algo muito legal que eu acho que vai servir de modelo para outras cidades. Nós já temos Londrina, com a Rua Sergipe, que está adotando esse sistema de sandbox também. Eles vão ter o Tecnocentro, que eles nos convidaram para também trabalhar uma parte de implementação de soluções lá. Nós temos aqui, lembrando assim, Pato Branco, que hoje tem uma comunidade que está fazendo reuniões, encontros e webinários de cidades inteligentes com a Kátia, que é uma superintendente lá, junto com o secretário de inovação, que é o Gilles. Nós temos Pato Branco, hoje, que está... Desculpa, nós temos Toledo, que tem hoje o projeto Bioparque, que também tem característica de Smart City. Então eles estão tentando colocar layers, né, que são ligadas à área de tecnologia, mas também ao convívio das pessoas com aquela nova área que está sendo administrada pelo grupo, o supergrupo da área de saúde, que é o Prate Dona Duzi. Inclusive abriram uma área para testes de 5G, ligando a cidade ao campo, né? Isso facilita muito não só a questão da produtividade, mas também as crianças que moram no campo, que possam estudar em casa, que possam ter, mesmo em áreas mais afastadas, né? Porque as áreas de lavoura no Paraná são muito extensas. Então está sendo criado um projeto chamado Smart Farm. Esse Smart Farm vai levar a conectividade para o campo, para melhorar essas duas pontas, tanto da produtividade quanto deixar o produtor rural com alto nível de conectividade. E outros cases que tem por aí afora. Tem um em Ipiranga, que é uma cidade com 13.300 habitantes, que está transformando pela Copel o seu relógio de contagem da energia elétrica, qual é aquele relógio convencional que a gente vê
né? Tá tudo ligado em casa, tá girando rapidinho e você tá pagando uma conta de luz bem cara. Eles estão mudando num sistema chamado Smart Grid, todos os relógios estão sendo transformados em digitais, então é um projeto, sim, de cidade inteligente, porque a Copel e a cidade vai poder saber aonde ela pode ser mais eficiente no gasto de energia, e isso passa também para outros serviços que estão sendo validados lá. Eles querem levar esses relógios inteligentes para o Paraná inteiro. Isso vai conectar a gente com uma camada de inteligência muito legal. Isso é um produto, vamos dizer assim, do público, que vai atender muito bem o privado, só que a população não vai perceber assim de primeira. Ela vai começar a perceber quando a conta dela começar a chegar menor e a cidade não ter riscos de colapsos ou de apagões. Então isso é muito legal, porque a gente acredita, e a Copel está com a gente desde o primeiro evento que nós fizemos em 2012. Eles já colocaram uma casinha da Copel 9 anos atrás, praticamente, mostrando que o Smart Grid seria do futuro. Tinha muita gente que não acreditava. Então, acho que é um pouco desse o nosso recado. Deixo aqui, para quem quiser também enviar perguntas, dúvidas, o nosso e-mail para contato. Deixo também os nossos 2 Instagrams, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais conteúdos. A gente faz bastante webinar, live, postagens, então fiquem à vontade. Acho que no mundo de hoje, né, estamos conectados. Espero que o recado que a gente trouxe para vocês tenha ajudado a desmistificar um pouquinho o que são cidades inteligentes. Que ninguém saia daqui hoje achando que cidade inteligente é só tecnologia. Acho que o nosso principal objetivo é quebrar essa barreira e que cidade inteligente, qualidade de vida é para todos. É para todos, de todas as cidades, de todas as idades, de todas as culturas. Então, acho que esse é o nosso recado. E agradecer muito a toda a organização do evento. Nós somos fãs e parceiraços do Sebrae. Então, a importância de todo esse movimento, de aquecer as comunidades, de fomentar as comunidades, de levar conhecimento, inovação, empreendedorismo, tudo isso é essencial quando a gente fala de cidades inteligentes. Então, fica aqui o nosso muito obrigada, nossa admiração, somos parceiros, contem com a gente. No dia 10, inclusive, de novembro, a gente vai estar realizando um evento a partir aqui de Curitiba, né, mas também digitalmente para as outras cidades e para quem não puder estar presente, específico, focado no Sebrae, então dizendo como, né, que a gente pode trabalhar junto, como que o Sebrae também atua no cenário das cidades inteligentes e como a gente pode potencializar mais ainda esses resultados. Então, espero que todos vocês tenham ainda um ótimo evento, que nossa participação aqui possa ter agregado e estamos conectados. Juliana, exatamente. E Beto, muito obrigado. Vocês contribuíram muito, né? E entusiasmou, né, a governança, né, do SRI, né? Eu estou presidindo uma associação com 5 municípios que estão, assim, achei que não estava, mas nós estamos aí seguindo os pilares de vocês, né? Fazendo aí os eventos, incentivando, né, essa questão dos ambientes de inovação, que é muito importante, mas eu vi que a gente precisa envolver as prefeituras, os outros órgãos públicos, para tratar também da infraestrutura, né? Foi aquela pirâmide que você passou, senão a gente não vai chegar no topo dessa pirâmide. E foi muito, assim, significativo vocês da Smart Cities, né, estar aqui, né, para poder conversar com a gente, descomplicou, tá? Cumpriram com o objetivo, descomplicou muito, e eu vou incomodar vocês perguntando, eu quero participar desse evento de 10 de novembro, já vou marcar na minha agenda, né? O Sebrae sempre é um grande parceiro da governança, junto com as outras lideranças, e a gente está integrando, né? É um processo novo, mas que está dando muito certo, e eu fico muito feliz de saber que nós estamos no caminho, né? Agora a Gênios Conecta continua, está no último dia, né? Espero que vocês também possam acessar a plataforma, assistir a palestra novamente de vocês e ver assim, que o Gênios Conecta está conectando o território e está mostrando muito para o mundo o que também o Norte Pioneiro tem, né? Então, a gente quer muito essa visibilidade. Então, esse é o objetivo, né? Trazer vocês para contar um pouco o que a gente pode melhorar, né? E muito caminho que a gente tem para percorrer.
Então, assim, vocês realmente foram espetaculares. Essa é a palavra. Eu adorei, Beto e Juliana, e vocês vão ficar no nosso radar com certeza. Nós vamos solicitá-los mais vezes para conversar com as prefeituras e também com parceiros, né, fortes aí que vocês citaram e que gerou vários insights aqui. Muito obrigado. Okay. Tem o Pedro aí no chat, né, que está parabenizando vocês, dizendo que está excelente. O Luiz Gabriel Santin, ele colocou uma pergunta que a gente já falou no começo, aí eu vou pedir para ele, né, como ele entrou depois, como é ao vivo, é difícil ficar voltando, e vocês já comentaram, né, porque ele perguntou, acredita que a pandemia ajudou para a evolução das tecnologias implantadas na Smart Cities? Foi aquilo que a gente comentou bem no comecinho, não é verdade? E aí a gente está aqui já com o Rodolfo Paludeto, do Senac, né? E vai falar sobre o varejo do futuro, né? Então, Felipe Rezende e o Rodolfo vai estar aqui daqui a pouquinho. Continue ligados na Gênesis Conecta. Um grande abraço para o Beto, para a Juliana. Muito obrigada a todos e até daqui a pouco na Gênesis Conecta.